Olá, me chamo Francinay Gomes, sou estudante de Psicologia da UFBA e vou apresentar o trabalho intitulado Técnicas de Processamento de Linguagem Natural aplicada à produção de redes semânticas de palavras, resultados preliminares em um estudo sobre drogas e estereótipos. O trabalho faz parte do projeto de pesquisa Ferramentas de Processamento de Linguagem Natural aplicadas à pesquisa qualitativa de Psicologia Social, coordenado pelo professor Yuri e atualmente orientado pela professora Elza Tecchio. Nesse estudo, buscamos aplicar a técnica de processamento de linguagem natural, ou NLP, para produzir redes semânticas a partir de uma base de dados de associação livre de palavras coletadas em uma pesquisa sobre estereótipos e representações sociais sobre usuários e traficantes de drogas. Para contextualizar, é importante lembrar que a área de NLP passou por uma grande revolução em 2017, com a introdução dos modelos baseados na arquitetura Transformer. Antes dessa inovação, já existiam as redes neurais, como o Word2Vec, para gerar embeddings em palavras. Essas técnicas eram úteis, mas tinham limitações significativas. Os embeddings de palavras eram fixos, o que significa que uma palavra como manga sempre teria a mesma representação, independente do contexto, se fosse uma fruta ou se fosse uma peça de roupa. Então, com os transformers, isso mudou. Agora, os embeddings são sensíveis ao contexto, ou seja, o significado de uma palavra pode variar dependendo das outras palavras ao redor. Essa sensibilidade ao contexto é crucial para entender as nuances dos dados textuais, especialmente quando lidamos com temas complexos, como, por exemplo, os estereótipos. No projeto de pesquisa, utilizamos técnicas como a lematização e o pré-processamento de dados, feitos com o software Iramutec, para garantir que as redes semânticas fossem o mais limpas e precisas possível. A lematização, em particular, nos ajudou a reduzir as palavras à sua forma básica, o que, de certa forma, facilita a análise. Para capturar as relações semânticas nos dados, optamos por técnica de clusterização, que nos permitiram agrupar as palavras que são semanticamente similares. Isso foi essencial para identificar as relações mais pertinentes entre as palavras. Além disso, construímos redes semânticas que vão além das tradicionais redes de concorrência. Enquanto as redes de concorrência se baseiam apenas na frequência com que as palavras aparecem juntas em um mesmo texto, as redes semânticas são construídas a partir de cálculos de similaridade entre vetores densos que representam a localização de cada uma delas em um espaço semântico distribucional, o que pode favorecer a identificação de relações de significados entre elas. A análise da rede semântica envolveu um vocabulário de 310 palavras, das quais 105 foram incluídas na visualização, utilizando o critério de contagem mínima de 5 ocorrências para cada palavra e ter ao menos uma ligação com similaridade mínima de 0,01 com outra palavra. Outro ponto interessante é o uso do cálculo da árvore máxima para melhorar a visualização dessas redes. Esse cálculo corta as ligações mais fracas para evitar ciclos, o que nos ajuda a enxergar melhor as principais palavras. No entanto, é importante notar que às vezes essa técnica ela pode resultar na perda de algumas ligações importantes, o que é um desafio, a ser considerado. Então, os resultados que obtivemos foram promissores, conseguimos identificar e representar de forma clara as relações semânticas entre as palavras associadas. As redes semânticas que construíram revelaram padrões e agrupamentos que nos deram insights valiosos, sobre os estereótipos e as representações sociais que estavam presentes nos dados. Por fim, vale destacar que, apesar dos avanços com os modelos Transformer, ainda enfrentamos desafios, especialmente quando trabalhamos com bancos de dados que são menores. Então, as representações vetoriais pré-treinadas não são sempre sensíveis ao contexto específico dos dados, e os vetores representam as palavras da mesma rede semântica, foram gerados a partir da codificação do vocabulário no modelo de representação de sentenças, que previamente foi treinado com um conjunto de palavras evocadas. Ou seja, são vetores que representam uma localização aproximada do termo no mesmo espaço semântico que representou a resposta dos participantes. Assim, embora a representação dessas palavras passe a ser fixa, a estratégia permite situá-las no mesmo espaço semântico que foi treinado com as representações contextuais. A gente conclui que as técnicas de NLP, especialmente as redes semânticas, são ferramentas poderosas para entender as relações entre as palavras e explorar os significados dos dados textuais, trazendo uma contribuição significativa para a análise de temas complexos.